aí, meus jovens, chegamos a mais um dia da nossa lição da Escola Sabatina, onde eu e você vamos estudar diariamente juntos a lição da Escola Sabatina desse segundo trimestre com o tema de adoração. Hoje a gente está no nosso domingo, né, dia 13 de abril, e o tema da nossa lição da Escola Sabatina de hoje é mente distraída. E antes da gente começar, né, o nosso estudo, eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez presente a Ti, Pai. Que esse estudo possa trazer clareza para nossas vidas e que a gente possa ter mais entendimento da Sua palavra. Pai, que o Seu Santo Espírito nos acompanhe nesse estudo, que a gente possa entender mais, Pai, sobre o Seu amor e tudo que tem feito por nós em nossas vidas. Me abençoe e abençoe a pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, que a gente possa entrar em comunhão contigo, Senhor, e que o Seu Santo Espírito possa estar ministrando neste momento esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos a mais um estudo, nosso estudo de domingo. Para você que ainda não viu o estudo de ontem, do sábado, dia 12 de abril, ele já está disponível no canal para você ver. Nesse estudo de domingo eu vou estar deixando os comentários abertos, né? Porque eu ainda tô aprendendo como que mexe. Mas hoje ele vai estar aberto, vai estar tudo certinho. E eu vou ficar muito feliz se você quiser comentar e dar o seu ponto de vista em relação à lição. E eu também quero pedir pra você que comece a seguir o meu canal. Eu sei que ele tá começando, que ele é pequenininho, mas eu gostaria muito de ter sua presença aqui. E ative o sininho de notificações para que o YouTube, né, possa estar te entregando todos os vídeos que eu postar. Bom, como eu falei, hoje é domingo, né, dia 13, e o tema da nossa lição desse domingo é mente distraída. Eu vou ler com vocês a história agora e também eu quero passar com você alguns trechos importantes, né, desse mergulho mais fundo que pediu pra gente ler o capítulo 13 de Patriarcas e Profetas, da Ellen White. Vamos lá, vamos ler? Mente distraída. Certo sábado, o pastor associado de minha igreja fez um apelo especial. Ele pediu que todos tirassem uma selfie com alguém, se comprometessem a orar juntos todos os dias da semana seguinte e depois postasse esse compromisso nas redes sociais, marcando a página da igreja. Fiz parceria com um adolescente chamado Darwin, eu acho que é assim que é o nome dele. Mas havia um problema na minha mente. Ela vivia distraída. Com uma infinidade de coisas passando pela minha cabeça a qualquer momento, eu não confiava em mim mesmo para me lembrar de orar por Darwin todos os dias. Quando voltei para meu banco, fiz algo que sabia que ajudaria a não esquecer do compromisso diário com Darwin. Peguei meu smartphone e criei um lembrete. Todos os dias, às 5 da manhã, ele me lembraria de orar por Darwin. Vários anos se passaram e ainda oro por Darwin no mesmo horário, porque meu celular me ajuda a não esquecer. Embora as pessoas nos tempos bíblicos não tivessem dispositivos eletrônicos para ajudá-las a se lembrar das coisas, elas tinham outras maneiras de fazer isso. Naquela cultura, quando as informações eram passadas oralmente, as pessoas eram melhores do que nós em lembrar eventos importantes, mas também tinham recursos que as ajudavam a se lembrar daquilo que não queriam esquecer. Elas tinham altares de recordação. Na Bíblia, os altares a Deus representam lugares de consagração e comemoração. Eram símbolos externos da experiência pessoal com Ele, do reconhecimento e da adoração do Deus vivo e verdadeiro. Eles eram frequentemente construídos para comemorar encontros com Deus que tinham profundo impacto na vida de alguém. Quando o Senhor fazia algo sobrenatural ou muito especial quem tinha vivido esses atos poderosos, construíam altares para se lembrar e celebrar essas experiências. Eram lugares para se recordar das vezes em que viram Deus agir e ouviram sua voz. Aqui, mente distraída. Agora me fala, quem não tá distraído hoje em dia, né? A gente vê a nossa sociedade e a elite fazendo de tudo para que a gente se distraia, né? E às vezes são com coisas tão pequenininhas. Há algum tempo começou com televisão, quando a televisão parou de ser suficiente, entrou o celular, quando só o celular não era suficiente, veio as mídias sociais. Claro que isso é uma ferramenta muito boa para quem
sabe usar ela da forma correta, né? De uma forma equilibrada ali, desde que seja para trabalho ou que seja mesmo para espalhar, né, a verdade de Cristo. Porém, infelizmente, a grande maioria não usa, né, para isso. A gente usa mesmo realmente para se distrair. Eu não tô falando só das outras pessoas, mas isso se aplica a mim também. Muitas vezes, quando a gente acorda ali, a primeira coisa que a gente pega na mão é o quê? O celular, né? E quando a gente vê, a gente pensa que só vai ver a horinha ali, a gente não olha só a hora. Quando vê, a gente já tá ali, ó, rolando tela, olhando Instagram, vendo mensagem no WhatsApp. E o nosso devocional e a nossa entrega ali bem no início do dia, que é o nosso dever como cristão ter, a gente acaba deixando para trás, porque a gente vive distraído. E muitas vezes essa distração não é somente com mídias sociais ou com o telefone. Muitas vezes a gente pode acabar se perdendo, né, em esportes ou idolatrar. Não que seja errado fazer essas coisas, claro, mas certos pontos de idolatria, digamos assim, coisas que substituem o tempo que você deveria ter com Deus e que se torna mais importante na sua vida do que Deus. Que seja um time de futebol, que seja um cantor, que seja até o seu próprio trabalho, a profissão que você está buscando, algo que você almeja muito, e você fica tão focado naquilo que acaba que o mais importante, que deveria ser Deus na sua vida, você acaba deixando para trás. Hoje em dia, né, a gente vê, principalmente com os jovens, que tudo contribui para que a gente se distraia. Tudo contribui para que a gente se distraia. Tanto o mundo quanto as mídias e todas as outras coisas querem impor personalidades digitais, influencers, que te influenciam não para coisas boas, assim como o caminho de Cristo, mas para que você comece a se identificar com coisas que você nem é de verdade ou que você nem realmente se identifica. Mas como a gente está distraído e essa distração causa uma busca incessante por algo que a gente quer muito, que na verdade é Deus, só que a gente não percebe, a gente acaba se perdendo nesses caminhos, né? Por isso que eu achei bem interessante o estudo desse domingo sobre mente distraída, porque quem mais, a não ser os jovens, estariam tão distraídos nesse tempo? E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que eu e você esteja completamente distraído, porque assim ele não precisa nem se esforçar muito em te tirar dos caminhos de Cristo. Você mesmo acaba se desviando sozinho. Eu mesma acabo me desviando sozinha. Às vezes com amizades que eu não deveria ter e que aquela vozinha que tá na nossa cabeça chamada Espírito Santo fala: olha, jovem, você sabe que essa amizade não é pra você, mas essa distração e essa busca por algo incessante acaba fazendo com que você tome esse caminho e cada vez você se perde mais e mais e cada vez você se vê mais distraído. Hoje um problema muito grande pra quem não sabe, eu sou diretora da Escola Sabatina na minha igreja, né? E uma coisa que eu percebo quando você sobe ali para ministrar é isso aqui: o celular, ele é um grande problema. Muitas vezes você tá ali no altar falando e a primeira coisa quando acaba o hino inicial da Escola Sabatina é as pessoas fazerem isso aqui, ó. E às vezes você tá ali em cima e tá falando até com a parede, sinceramente. Às vezes você pega e olha, tá todo mundo olhando para baixo assim, ó. E o que é tão importante assim que tem nesse telefone, no meu telefone, no seu telefone, porque eu já fiz isso muitas vezes também, tá? Quando tá tendo pregação ali, pegar e dar aquela olhadinha assim, porque dá uma vibradinha, ou você quer saber quem que tá mandando mensagem, o que que tá acontecendo. Quem nunca fez isso, né? E o que tem de tão importante nesse telefone que até na casa de Deus, onde a gente tá ali para cultuar, louvar o nome dele num dia de sábado, num dia de domingo, num dia de quarta, a gente tem que parar e olhar para esse celular. O que tem nesse celular que ele é tão importante assim, ao ponto de tirar, né, a nossa atenção da palavra de Deus que está sendo ministrada e pregada ali naquele momento, né? E eu acredito que esse seja um ponto muito complicado de se falar hoje em dia, porque não acontece só com os jovens, mas acontece com todos, desde as crianças quanto os adultos, os idosos, né? Eu que sou jovem, se dentro da igreja a gente tá fazendo isso, não vem me falar que fora você não tá, que eu acho muito difícil. Se a gente mesmo ali na igreja, na hora do culto, tá mexendo no telefone, fora então a gente tá completamente distraído. E é por isso que entra essa questão do altar. Eles edificavam, como a gente leu ali na história, altares de agradecimento, né? Aqui. Na Bíblia, os altares a Deus representavam lugares de consagração e comemoração. Eram símbolos de extrema
de Esther era símbolos externos de experiência pessoal com ele, do reconhecimento e da adoração do Deus vivo e verdadeiro. E como a gente falou no estudo de ontem, a gente viu, né, que eu comentei aqui sobre a gente fazer da nossa vida um altar, não um altar material igual tem lá na nossa igreja, ou altar material que Abraão construía, mas a gente também pode estar construindo o nosso altar no nosso coração. Os anjos, eles ficam numa reverência tão grande a Deus que até os seus rostos são tampados. E eles estão ali tampados por asas, né? Seu rosto, os seus pés, o seu corpo. E eles estão ali perante a presença de Deus, vivendo uma reverência muito grande. Será que a gente está reverenciando o nosso Deus no nosso dia a dia? A gente não pode se esquecer que Deus, ele está presente na nossa vida. E que a gente tem que fazer com que ele esteja presente. E a reverência, ela não é só única e exclusivamente naquele momento onde você está em adoração a Deus ou naquele momento onde você está na igreja. A partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e que suas atitudes são coerentes ao que Deus prega na sua verdade, você tem que estar em reverência a ele, né? Que seja, em vez de você acordar primeiro e mexer ali no celular, se distrair, desviar sua mente do que realmente é importante, é primeiramente você pegar na Bíblia ali e fazer disso algo diário na sua vida. Claro que isso não é uma coisa fácil, né? Em nenhum momento a gente está aqui para dizer que a gente é o dono da verdade ou como que as coisas têm que ser feitas, mas eu acredito que o Espírito Santo quer que você saiba que ele está aqui para te ajudar e que se você quiser, essas distrações podem ser completamente esquecidas, entendeu? Vai distrair a distração, porque a gente trabalha enganando o inimigo. Tá, aqui na nossa lição de hoje fala pra gente mergulhar mais fundo no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 13. O título desse capítulo é A Prova de Fé. E tem um trechinho aqui que eu quero ler pra você, né? Alguns trechinhos aqui que eu achei importante pra ler pra você. E o primeiro é de Agar, né? Depois que Agar entra ali em um conflito, é muito bom você ler esse capítulo, tá? Porque ele tá fazendo uma menção bem detalhada em relação ao que aconteceu ali depois da promessa de Abraão, quando vem Isaac, quando ele tem o filho de Agar, né? Ismael. E se você quiser ler, ele vai auxiliar muito no estudo da lição dessa semana, tá? Eu recomendo que você leia inteiro. E aqui eu vou trazer só alguns trechos pro vídeo não ficar tão longo. Bom, esse trechinho aqui é depois que Agar entra em discussão ali, né, com Sara, e ela acaba se encaminhando para o deserto, né, para acabar fugindo ali de Sara. E diz assim: Agar se encaminhou para o deserto, e, quando repousava ao lado de uma fonte, sozinha e sem amigos, apareceu-lhe um anjo do Senhor sob sua forma humana. Dirigiu-se a ela como Agar, serva de Sarai. Gênesis 16, 8. Se vocês quiserem confirmar, pode dar uma olhada lá. Passa a fazer ela se lembrar de sua... Para fazer com que ela se lembre de sua posição. Ele fala: Agar, serva de Sarai. Aí, ó. Quem você é? Você é a serva de Sarai. Você estava lá querendo ser dona de tudo, sem entender qual era o seu propósito naquela família, sem entender qual era o seu chamado ali no meio daquilo, né? O seu e o do seu filho, porque realmente eles poderiam ter tido um destino completamente diferente se Agar não tivesse se distraído do que era para ela, se ela não tivesse desviado os olhos para uma promessa que não era sua. Hoje nós nos enchemos de desculpas para minimizar a nossa falta de responsabilidade com Deus. A Agar, ela sabia do seu propósito ali, né? E quando Sarai deu ela para que Abraão desposasse ela, né, para que ela tivesse um filho, ela deveria ter se lembrado desde o início que o propósito ali era só gerar o filho a Abraão. Claro que Abraão jamais trataria ela de uma forma arrogante ou prepotente, acredito eu, com a pessoa com o coração de Cristo não fazia isso, mas devido à época e às circunstâncias da época, né, o conteúdo histórico ali que a gente conhece, Agar só tinha posição de concubina de Abraão. Lembrando que Abraão também, por querer demais, acabou se distraindo e levando a fazer o que Sarai queria, que era completamente diferente dos planos que Deus tinha para Abraão. Deus já tinha prometido Isaac a Abraão, mas Abraão, por sua ansiedade e pela pressão que a sua esposa Sarai
teve ali com ele em relação a ele, acabou se desviando, se distraindo do que Deus realmente queria para ele. E mais pra frente a gente vê, né, que isso resultou num grande erro que teve consequências, e hoje esse povo briga até hoje, tá? Tá até hoje lá as tribos de Ismael e as tribos de Jacó brigando lá. E eu achei tem um outro trecho aqui no capítulo 13, né, do livro Patriarcas e Profetas. Eu achei no Google, gente, porque eu não tenho o livro, então aqui no Google tem disponível todos os capítulos, entendeu? E esse é o capítulo 13 e eu quero ler um outro trechinho bem importante aqui pra vocês. Ele é todo importante no geral, mas eu acho que é importante mencionar em meio à nossa lição de domingo. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e a fidelidade dessa relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seu direito como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha a prerrogativa de partilhar. Reverenciava seu marido e, nisso, apresentada no Novo Testamento como um digno exemplo. Mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra, e o Senhor não a reprovou por exigir banimento de sua rival. Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus, e foi este o erro que determinou o casamento com Agar. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida deveria ser um exemplo de fé para gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrara falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Uma visão de noite foi-lhe dada, determinada que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre o monte que lhe seria mostrado. Como a gente falou aqui, né? Abraão, ele se desviou do seu propósito pela distração. E olha o poder que a distração tem na sua e na minha vida. Se Abraão, que foi um patriarca da fé, Abraão que deveria ter confiado em Deus e naquilo que Deus tinha predeterminado para a vida dele, ele ainda assim não teve uma fé perfeita. Por quê? Porque o inimigo, ele tá aí para isso, ele quer me distrair, ele quer te distrair, e ele quer fazer com que a gente negue os caminhos do Senhor e tome decisões que por gerações podem acabar influenciando na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos e de tantos outros. Lembrar dos nossos deveres com Deus tem que ser o mais importante em nossas vidas. Compromisso que a gente tem que ter com Deus. Então, que a gente possa, essa semana, se compromissar em estar buscando a Deus todos os dias e não desviar o nosso olhar, né, do que Deus tem pra gente e pra nossa vida. Eu espero que na lição de hoje eu possa ter te ajudado, né, a esclarecer um pouquinho melhor sobre o que esse domingo traz na lição da Escola Sabatina. E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir que se inscreva no canal, que deixe a sua notificação ali, deixe um comentário e ative o sininho de notificação para que todos os dias chegue para você aí, né, os vídeos que eu vou estar postando sobre a Escola Sabatina, e que a gente possa estar junto ali estudando e tentando não se distrair e não desviar da promessa que Deus tem pra gente, com tantas distrações que o inimigo tem posto no mundo, pra mim e pra você jovem acabar se perdendo, né? Vamos fazer uma oração agora para encerrar o nosso estudo e a nossa semana começar bem. Eu desejo a você também uma boa semana e eu te espero amanhã aqui nesse vídeo, que vai ser o nosso estudo de segunda-feira, dia 14. Isso, dia 14. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais um dia onde nós nos reunimos e entendemos melhor sobre a sua promessa e sobre o seu amor por nós. Senhor, que os nossos olhos não se distraia e que nossa mente não se desvia dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Me abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo, que a gente possa juntos estudar a lição da Escola Sabatina, ter mais conhecimento sobre o seu amor e te levar para milhares de pessoas. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tchau e até segunda.